Olá, boa noite. Está no ar o Jornal Terra Viva desta sexta-feira com as principais notícias do agronegócio no Brasil e no mundo. Veja os destaques desta edição. Lideranças do agronegócio criticam a redução nos valores anunciados pelo governo para os leilões de garantia de preço mínimo. Decreto do governo da Bahia viabiliza o manejo sustentável do cacau plantado em regime de cabruca na região de Mata Atlântica, no estado. Projeto produtor de água recupera nascentes em propriedade rural de Minas Gerais e ajuda a manter o volume de água em meio à seca. Ao vivo de Uberaba. Com a definição da maior parte dos campeonatos, aumenta a expectativa para a escolha dos grandes campeões da Expoinel e da Expobrama. E ainda a Organização Internacional do Café reduz estimativa mais uma vez da safra brasileira de café. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. O Ministério da Agricultura tem disponibilizado recursos para apoiar a comercialização de culturas como milho, trigo, algodão e laranja por conta do excesso de oferta. Mas alguns valores anunciados foram reduzidos, como no caso do milho. Para algumas lideranças do setor, os leilões não são suficientes para manter a renda no campo. A ajuda aos produtores brasileiros vem por meio dos leilões de Pepro, o prêmio equalizador pago ao produtor, realizados pela Conab. O objetivo desse mecanismo, utilizado pelo governo, é garantir o preço mínimo do produto, para que o agricultor possa cobrir os custos de produção e assim garantir a rentabilidade da safra. Porém, os produtores reclamam que o governo tem reduzido os valores anunciados para os leilões. No caso do milho, o total liberado caiu de 500 para 300 milhões de reais, uma redução de quase 40%. A gente vai precisar de mais recursos para milho, mais recursos para algodão, mais recursos para laranja, mais recursos para café. Com os baixos preços dos grãos no mercado internacional, o governo prometeu aos produtores que irá complementar os recursos nesta safra. Porém, as lideranças do agronegócio reclamam que a demora na liberação desses recursos prejudica quem aguarda o melhor momento para comercializar a safra. O que tem faltado, eu diria, é uma melhor sincronia com a necessidade. Eu acho que elas devem se antecipar mais. Nós precisamos, digamos, ao invés de estar reagindo à conjuntura, ao momento real, eu acho que nós temos que agir com antecedência. Com a recuperação dos principais países produtores de grãos e o aumento nos estoques mundiais, o cenário para os próximos meses é de preços baixos. Para o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, o Brasil precisa de uma política agrícola que contemple a garantia de renda no campo. As margens vão diminuir bastante, em alguns casos eram negativas. Então a ação do Estado é fundamental, que é no mundo inteiro. Qualquer país do mundo tem políticas públicas que garantam a renda. Se o produtor deixa de plantar, ou se usa pouca tecnologia, ou se não avança na fronteira agrícola, quem sofrerá no futuro? Porque haverá aumento dos preços, haverá inflação, é o consumidor. E esse é o assunto do Agritendências de hoje com Silmar César Miller. Silmar, o Ministério da Agricultura vai precisar liberar mais recursos para garantir a renda do produtor? Boa noite. Boa noite, Línia. Olha, está havendo um aprofundamento da queda dos preços dos grãos, principalmente. O milho não para de cair no mercado internacional, o trigo também e mais recentemente até a própria soja. A soja voltou a cair nessa sexta-feira, na semana já perdeu quase 50 pontos, além de ter perdido quase 30 na semana anterior. Ou seja, uma queda que se aprofunda. O mercado hoje, o contrato em novembro, fechou cotado a $9 o bushel, 9,10 centavos. Isso é um preço baixíssimo. Sempre se disse aqui que aqui no Brasil o produtor não tem condições de conviver com um preço de soja abaixo de $10 o bushel. E sua correspondência aqui no mercado interno. Portanto, os preços estão bem abaixo daquela faixa de segurança aqui que garante o mínimo de renda ao produtor. Então, é uma preocupação nova que vem surgindo. O governo precisa, sim, liberar mais recursos no determinado prazo aqui, especialmente para milho, que está a situação complicada. Trigo já está mais ou menos definido, vai precisar mais recursos também. Algodão, talvez não. Houve uma boa demanda agora para um volume grande que foi ofertado nesse primeiro e único leilão programado até esse momento.
Agora, para a soja não é bem a mesma situação, que vai necessitar de um leilão de PEP para garantir preço mínimo, porque o preço de mercado ainda está muito acima do preço mínimo, que é bastante baixo. A soja praticamente nunca precisou disso. Mas preocupa sim a renda do produtor, porque os custos de produção aumentaram e os preços atuais não garantem uma renda suficiente que cubra o custo de produção em algumas partes do país, especialmente nas regiões de fronteira agrícola e no norte do Mato Grosso. Então, é uma situação bastante complicada. Então, é o momento de pensar em liberação de novos recursos, não atrasar demais isso, porque senão vai coincidir um estoque muito grande, especialmente de milho, com a próxima safra e vamos ter problema, inclusive, de armazenagem. Existe, portanto, uma questão de urgência também. E, por outro lado, voltar a repensar com muito vigor na questão do seguro agrícola, seguro de renda, que realmente garanta essa passagem dessa transição de preços baixos do mercado internacional até um segundo momento de recuperação dos preços e passar uma passagem tranquila aqui, que evite um desmonte de todos os investimentos feitos nesse setor que tem crescido bastante, tem garantido a receita da balança comercial brasileira, que é o agronegócio, especialmente o agronegócio de grãos. Obrigada, Silmar. Vamos agora até Uberaba, Minas Gerais, onde acontecem até o próximo domingo a Expoinel e a Expo Brahma. Quem está conosco nesta cobertura especial é Tobias Ferraz. Boa noite, Tobias. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos os amigos do canal de Quem Planta e Cria. Pois é, Lilian, e chegou a chuva aqui no Triângulo Mineiro. Começa a chover aqui no Parque Fernando Costa. Hoje, na hora do almoço, nós tivemos 32 graus de temperatura e agora já uma queda de 11 graus, 21 graus nesse momento aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Então a gente vê essa chuvinha criadeira, pelo jeito vai varar a noite aí chovendo, tão esperada essa chuva no Triângulo Mineiro durante a Expoinel e Expo Brahma. E quem tem mais informações sobre essas exposições é a Daiane Andrade. Boa noite, Dai. Olá, boa noite, Tobias, boa noite a todos. E cai a chuva tão esperada aqui em Uberaba e por aqui só aumenta a expectativa. Com a definição da maior parte dos campeonatos, estamos perto da escolha dos grandes campeões da Expoinel e da Expo Brahma. Os campeonatos das fêmeas Nelore padrão já foram definidos, é a vez dos machos serem avaliados. Além deles, a pista do Parque Fernando Costa ganhou novos integrantes. Agora a pista está completa. Brahma, Nelore padrão e Nelore mocho são julgados simultaneamente. E este será o cenário até domingo, quando serão escolhidos os grandes campeões. Animais que expressam o melhor padrão genético e as características funcionais de cada raça. Com os animais de maior era sendo julgados, a caracterização da raça fica mais evidente. Com o passar do tempo, com a idade, os animais vão se definindo, vão crescendo, vão melhorando ou piorando. Então, por isso que diminui o número de animais e melhora a qualidade dos mesmos, né? Entre os criadores que passam o dia ansiosos acompanhando cada resultado da pista, aumentam a atenção e a expectativa, todos em busca da valorização de seus animais. Quando a gente tem animal em disputa, inevitavelmente você fica ansioso, né? Muito bom ganhar, fica triste quando perde, é normal, mas é muito gostoso. Acho que isso que dá emoção na pista, né? A programação da Expoinel e da Expo Brahma segue neste final de semana. Amanhã, a partir das 14 horas, será concluído o julgamento dos animais Brahma a campo. Serão escolhidos o melhor macho e a melhor fêmea. No domingo será a vez dos animais de pista. Haverá a finalização dos julgamentos, a escolha dos grandes campeões, Nelore padrão, Nelore mocho e Brahma. A equipe do Terra Viva vai acompanhar e trazer todos os detalhes na segunda-feira, a partir das 11h30, no Dia a Dia Rural. Tobias, eu volto com você. É isso aí, Daiane. A gente vai lá para São Paulo, que a Lilian Munhoz tem bastante informação aí para o amigo produtor. Com você, Lilian. Tá bom, Tobias, muito obrigada. Daqui a pouquinho você volta. A Organização Internacional do Café divulgou hoje um relatório pessimista com relação aos estoques na atual safra e para a próxima. O motivo é a seca no Brasil, que reduziu a produção brasileira de café. A estimativa da OIC aponta que o mercado mundial deve registrar déficit entre 4 e 5 milhões de sacas de café arábica, que é o mais produzido pelo Brasil. E veja a seguir o Giro Brasil com os principais destaques do agronegócio em todo o país. E ainda, o preço do cacau no mercado futuro sobe mais de 20% este ano e alcança a maior alta desde 2011. Em instantes, no Jornal Terra Viva.
A cotação do café negociada na Bolsa de Nova York fechou em alta de 2% a $1,90 a libra-peso. No mercado físico interno, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,4% a $9,18 o bushel. No mercado físico interno, estabilidade nas praças pesquisadas. O preço do cacau no mercado futuro já subiu mais de 20% este ano e alcançou a maior alta desde 2011. Em Brasília, representantes do setor comemoram os preços e o decreto do governo da Bahia que vai permitir o manejo sustentável do cacau plantado no regime de Cabruca. O plantio do cacau em Cabruca é feito há 270 anos na Bahia e no Espírito Santo. Nele, os pés de cacau são cultivados em pequenas clareiras no meio da Mata Atlântica. Porém, com as restrições ambientais, o manejo foi praticamente deixado de lado e o excesso de sombreamento favoreceu o aparecimento de doenças, como a vassoura de bruxa, que quase inviabilizou a produção na região. A situação da lavoura cacaueira começou a melhorar a partir do novo Código Florestal e avança agora com a regulamentação da lei ambiental nos estádios. Agora, um decreto baixado pelo governo da Bahia vai facilitar a vida dos produtores de cacau no estado nordestino, que utilizam basicamente o plantio no regime da Cabruca, na Mata Atlântica. O decreto possibilita o manejo sustentável do cacau e da floresta, garantindo maior sustentabilidade ambiental à produção e, o principal, dando sustentabilidade econômica ao produtor. O setor comemora a medida. É um marco regulatório para permitir que o produtor continue produzindo, né, dentro da cabruca de cacau, sem perder de vista a perspectiva da produção. Isso vai dar possibilidade ao produtor de ampliar a renda dele, não só no negócio cacau, como outras atividades que estejam ali muito próximas, e também a sustentabilidade do meio ambiente e a sustentabilidade social. O decreto vem num bom momento para a produção de cacau. Os preços seguem estáveis e acima do custo de produção. As cotações do mercado futuro subiram 20% neste ano e atingiram um nível recorde de 3 anos em agosto. O produtor rural se prepara para uma nova fase, que é também a profissionalização dele em todos os aspectos, desde o plantio, a colheita, pós-colheita. Mercado financeiro, o dólar comercial fechou a sexta-feira em queda de 0,57%, cotado a R$ 2,41. Já a Bovespa encerrou o dia em alta de 2,23% aos 57.512 pontos. E hoje, sexta-feira, é dia de Giro Brasil, com os destaques do agronegócio em todo o país. O agronegócio deve gerar até o fim do ano 5.000 empregos formais na Bahia, segundo a projeção da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado. O setor que mais espera crescimento é o das frutas, onde a maior parte das vagas está na região norte do estado. No Vale do São Francisco, os agricultores começaram a colheita de uva e manga. Apenas uma fazenda da região contratou 44 pessoas para fazer o trabalho no campo. No ano passado, a região exportou 145.000 toneladas de frutas. A seca está dificultando o trabalho dos criadores de tilápia em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. A produção caiu 30% e o prejuízo deve aumentar. A região é uma das maiores produtoras do peixe no país, com cerca de 22.000 toneladas de pescado por ano. Muitos produtores tiveram que deslocar os tanques com a criação de tilápias para locais onde o nível da água ainda suporta a atividade. Tem criador que já acumula perdas de R$1,5 milhão de reais. Em Jataí, no sudoeste de Goiás, a colheita da segunda safra de milho já terminou em uma área plantada de 200.000 hectares. A estimativa é que tenham sido colhidas 1.320.000 toneladas do grão. Porém, boa parte da produção é desperdiçada durante o transporte da carga, que, se for muito longo, pode haver perda de até 700 quilos do milho colhido. Segundo estimativas, a perda na produção e no transporte pode chegar a 5% da safra total.
Em Mato Grosso do Sul, a Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento vem promovendo reuniões para discutir com produtores, técnicos e entidades o custo de produção de arroz, milho e mandioca. Segundo a instituição, o objetivo da atualização dos custos de produção dos alimentos é para atender ao Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar. A qualidade do morango anima os produtores do Rio Grande do Sul. Os resultados do plantio convencional são bons, mas quem apostou no sistema semi-hidropônico está ganhando ainda mais. O quilo do morango semi-hidropônico é vendido por R$ 8,00, com um aumento de R$ 2,00 em relação ao convencional. Mas a técnica implantada no ano passado no Rio Grande do Sul ainda é adotada por poucos produtores. Representa apenas 2% da produção gaúcha. A Emater projeta uma produção de cerca de 18,5 mil toneladas da fruta no estado. Os pesquisadores de Santa Catarina estão conseguindo aproveitar melhor os resíduos dos alimentos descartados pela indústria. Uma das iniciativas é o presunto de tilápia. Foram 8 meses de testes até encontrar a fórmula ideal. Com a novidade, a criação feita em tanques instalados no lago da usina hidrelétrica de Itá, no oeste de Santa Catarina, deve aumentar. Os produtores querem ampliar o negócio de 148 para 2.000 tanques. A seca no Alto Paranaíba, Minas Gerais, vem afetando as lavouras de café, prejudicando a qualidade no grão. A falta de água altera as propriedades que garantem uma boa safra. A queda na produção chegou a 30%. As perspectivas para o próximo ano não são otimistas e o clima seco já prejudica também as plantas que estão em desenvolvimento. A Scott Consultoria promove entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, em Ribeirão Preto, São Paulo, um encontro para pecuaristas que vai debater o presente e o futuro da pecuária nacional. A cobertura completa do evento você vai acompanhar aqui no Terra Viva. E depois do intervalo, as informações ao vivo da Expoinel e da Expobrama. E ainda, produtor de água em Minas Gerais investe na recuperação de nascentes e mantém o volume de água produzido em meio à seca. Daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1% a $3,35 o bushel. No mercado físico interno, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi gordo negociada na BMF Bovespa fechou em alta de 0,1% a R$ 130,23. No mercado físico interno, alta de 0,8% em Minas Gerais. A seca que atinge a região sudeste é uma das mais graves dos últimos 70 anos. No Triângulo Mineiro, um produtor rural investe na recuperação de nascentes que causam um impacto positivo sobre o volume de água produzida. Desta forma, ele se tornou um produtor de água e beneficia o abastecimento da região. Na última semana de setembro, o cenário rural do Triângulo Mineiro é chocante. Prevalece o amarelo palha. É o efeito de uma das mais prolongadas secas que atinge a região. Há cerca de 30 anos, o engenheiro agrônomo e empresário rural Marco Túlio Paulinelli investe em recuperação de nascentes para manter o volume de água. Essas fotos mostram como era a fazenda antigamente e hoje com o reflorestamento e recuperação das áreas de erosão. A minha casa foi construída aqui, ó. Então, antes da casa, você olhar da casa, você via isso aqui. Agora você está vendo isso aqui, ó. Aqui é 28 anos atrás. Onde era uma vossoroca, uma forma agressiva de erosão do solo, hoje é um bolsão de água. Para isso, ele plantou o jambolão, uma espécie asiática, exótica sim, mas que tem um papel fundamental na proteção do solo. O que acontece com o jambolão? Ele fica folha o ano todo. Então, o sol não bate nas folhas que caem, então elas vão apodrecendo. Vai ficando uma matéria morta, a matéria orgânica. Isso aqui fica uma esponja. Graças ao trabalho de recuperação e contenção das águas das chuvas, a produção de água ainda é grande, mesmo neste período de auge da seca. Setembro, as chuvas fortes ainda não começaram, a gente vê uma vazão extraordinária de água. Nós fizemos bolsões, as curvas de nível. Toda a água que choveu durante esses 2 anos, ela não foi na enxurrada, ela foi alimentando o lençol freático.
Isso é o fruto do resultado desses 2 anos. Esse tipo de trabalho, feito pelo produtor rural, é uma prestação de serviço ambiental, previsto em lei e que beneficia toda a sociedade. Então nós deixamos de produzir leite e carne naquele lugar para produzir água, que é a recuperação das nascentes. A reportagem completa você assiste amanhã no programa Terra Viva Sustentável, que neste sábado é transmitido às 6 da manhã e também com reprise aos domingos. Você pode acompanhar ainda no nosso portal. Acesse www.tvterraviva.com.br. Vamos ver agora como fica o tempo neste fim de semana em todo o Brasil. Uma área de baixa pressão que se formou a oeste da região sul se juntou agora a uma frente fria que está mais sobre o oceano e elas juntas vêm trazendo a umidade da Amazônia, principalmente aqui sobre a região centro-oeste, agora também sobre parte da região sudeste. Mas sobre a região sul, ao longo deste sábado, a chuva só deve dar trégua mesmo para o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. No restante, a previsão ainda é de chuva mais forte. Agora, no restante do país, ainda temos predomínio de tempo mais seco, principalmente sobre esta área mais clara do mapa. Pela manhã, as temperaturas vão ficar um pouco mais amenas. A mínima fica em torno dos 15 graus no sul do estado de Minas Gerais, mas fica em torno dos 21 aqui em Campo Grande e em Palmas, no Tocantins, mínimas em torno dos 24 graus. Durante a tarde, o abafamento aumenta em grande parte do país. A máxima já atinge os 36 graus no norte do estado do Maranhão, 33 graus aqui em Belém do Pará e 36 também sobre o norte do estado do Mato Grosso. Agora, nos próximos dias, ainda teremos a chuva mais concentrada, principalmente aqui sobre a região sul. Os acumulados vão atingir os 150 milímetros aqui no estado de Santa Catarina, também oeste do estado do Paraná e divisa com o Rio Grande do Sul. Mas aqui sobre o sul do Mato Grosso do Sul, acumulados em torno dos 70 e no sul paulista, acumulados em torno dos 50 milímetros. E nós já temos mais informações da Expoinel e da Expo Brahman que acontecem em Uberaba, no Triângulo Mineiro, até o próximo domingo. Quem continua lá para trazer os detalhes é Tobias Ferraz. Tobias, é com você. Perfeito, Lilian. E eu estou aqui com o presidente da Associação dos Criadores de Melado do Brasil, Pedro Gustavo Novis, feliz porque essa chuva chegou aqui no Triângulo e não vai atrapalhar a exposição, né, presidente? Boa noite. Boa noite, Tobias. Boa noite, amigos do Terra Viva. Não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, todo mundo que é daqui da região e a cidade de Uberaba, tenho certeza que agradecem muito a chuva que chegou, né? E essa previsão aí dessa chuva grande aí no estado de São Paulo também, onde a gente tem as propriedades, a gente agradece porque estava precisando muito. A exposição está chegando ao final, cumprindo o seu cronograma. Amanhã vai ser julgados o campeonato de touro jovem e touro sênior. E no domingo de manhã, o encerramento com os grandes campeonatos e a festividade no final de entrega de prêmios, né? Lembrando que a gente também tem um calendário de leilões que se estende até o domingo à tarde, quando então a exposição se encerra. Perfeito, muito obrigado, presidente. Então, quem estiver passando pelo Triângulo Mineiro, até domingo, dá para acompanhar aqui o julgamento das raças Nelore e Brahman e conhecer os grandes campeões dessas duas raças. Lilian, é com você. Muito obrigada, Tobias, e parabéns para toda a equipe que está aí. O Jornal Terra Viva termina aqui. Uma ótima noite para você e bom fim de semana.